Perdão. O requerente, então, busca a condenação da União ao pagamento da indenização por danos morais sofridos, levando em conta esses acontecimentos e suas sequelas. Por meio de um ofício, a AGU, através da Procuradoria Regional, Terceira Região, requereu informações sobre esse processo e, em dezembro de 2023, foi recebido via protocolo desarquivamento e pedido de reconsideração para que ele fosse reanalisado nesse momento. Verifica-se que, em 23 de outubro de 2014, o requerente anexou os autos novos memoriais, solicitando o PMPC e valores. Bem, eu vou passar um pouquinho a leitura, vocês podem acompanhar aqui, só para o que importa. Então, basicamente, o anistiando ingressou na VASP em 85, teve seu contrato interrompido em 88, foi readmitido aos quadros da empresa através de um acordo, um protocolo 01 de 89, e infere-se que aqueles servidores e empregados, para fins de concessão da anistia, eles foram demitidos, punidos em virtude de atividades interrompidas pela decisão dos trabalhadores, em decorrência desse decreto. E, no presente caso, o requerente ele foi demitido em 78, mas também foi readmitido e, posteriormente, demitido, mas só em 91. Então, foge o lapso temporal aqui que a Lei 10.559 abarca. Então, anistiando após a perda do lapso laboral, foi readmitido. Então, eu visualizo que essa nova demissão, em 91, extrapola, né, esse prazo, que a gente pega até 88, e, em razão disso, não há que se falar em pagamento de valores sobre supostas diferenças salariais, visto que, conforme toda a documentação dos autos, os valores pagos pela VASP já alcançaram esse status de reparação econômica de caráter indenizatório buscado na lei de anistia, atraindo para si essa vedação do bis in idem, constante no artigo 16 da 10.559. Então, eu opino pelo não provimento do recurso e pela ratificação da portaria 206 de 2016. É como eu voto, senhores e senhoras conselheiras. Obrigada, conselheira. Indago se o senhor já aderou, o seu representante está presente, que queira fazer uso da palavra. Com a palavra, o procurador. Deixa eu colocar aqui para sorvete. E pegar minha aguinha também, vai que eu preciso. Antes de mais nada, queria dar o bom dia aos conselheiros, à presidente da comissão. É uma honra estar aqui presente perante os senhores. É uma honra poder seguir e trilhar o caminho de pessoas que lutaram pela redemocratização desse país e ainda lutam, porque 68 parece estar tão longe, mas o 8 de janeiro mostra que ele não está tão longe assim. Poder estar aqui seguindo e trilhando o caminho de doutoras, por exemplo, como a doutora Paula, que é um ícone. E queria agradecer também à relatora pela dedicação e a forma como ela se mostra com a presteza de estar lendo o voto. Ouso divergir, como vou mostrar agora também. E agradecer a todos vocês pelo trabalho que essa comissão ela exerce, e é uma comissão de Estado, não uma comissão de governo, é uma comissão que ela é muito importante, não só para a redemocratização desse país, mas para os anos vindouros. Então, meu agradecimento por estar aqui num solo que é sagrado, na verdade. E, bom, vamos ao caso, né? E por que eu ouso divergir? Tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração em relação à questão da suposta readmissão e reintegração, né? Porque a gente tem que entender que, em alguns casos, existe um simulacro de anistia, não uma anistia efetiva, e também um culturalismo institucional inserido dentro de certos contextos, né? E a VASP
como várias outras empresas estatais, eram empresas que eram regidas pelos militares. A gente não pode perder de mente que a simples alteração jurídica ou status jurídicos dado por uma norma, ela vai alterar efetivamente o que ocorre ordinariamente dentro de uma empresa. E essa comissão, por exemplo, acertadamente, tem um precedente muito interessante em relação aos trabalhadores da Embraer, os quais também foram demitidos em 88 e readmitidos por meio de decisão judicial com base no artigo 8º do ADCT, mas que foram demitidos em 91. E eles foram anistiados políticos. Oi? Sem problema. E aí a gente tem que pensar numa perspectiva da efetividade, porque esse culturalismo é a mesma coisa que a gente negar vários vícios que as instituições brasileiras têm. Vide um exemplo, as nossas polícias. E esse é um caso que é um caso muito interessante. Por quê? O meu representado, nesse caso, ele já foi anistiado pela lei estadual, né, pela Procuradoria-Geral do Estado, e ele só não veio a receber os valores no sentido de que veio a medida provisória. Ou seja, o governador do estado anistiou politicamente, só que remeteu aos autos a esta comissão de anistia, né? E a questão principal também é se há ou não há um prejuízo de ordem financeira. E aqui a gente tem que se atentar a algumas características da função de um aeronauta, tá? O próprio STF já entendeu, no ADI 2639, que há uma presunção de prejudicialidade patrimonial quando a pessoa é anistiada política. E aí eu vou entrar em algumas especificidades sobre o aeronauta. O meu cliente alega que, mesmo depois de ser reintegrado, né, ele ficou basicamente sobre sobreaviso, impedido de voar. E o que acontece? A remuneração do aeronauta, com base na Lei 7.183 de 84, artigo 23 e artigo 40, estabelece que há um salário base, ou seja, um salário mínimo, e a remuneração ela é variável de acordo com as horas de voo. Ou seja, a remuneração vai basear ou não conforme a pessoa voa. E, basicamente, uma empresa tomada por militares naquele tempo simplesmente perpetuou a perseguição política do meu cliente ao colocá-lo sobre sobreaviso, e o sobreaviso não era remunerado, e ao impedi-lo de voar. Ou seja, ele tinha um salário base. Conforme as próprias declarações colocadas pela VASP, nas folhas 26 e 25, a remuneração do aeronauta a variável chega a quase 50% da remuneração dele. Portanto, não há como negar que não tenha prejudicialidade em relação à característica patrimonial. Outro ponto que é importante, e essa é uma questão que jamais tenho a pretensão aqui de lecionar os senhores, na verdade eu venho aqui muito aprendo e continuo aprendendo, há uma evolução normativa em relação à própria Lei 10.559, no sentido de que a MP 2151 de 2001, ela estabelecia justamente essa previsão que está sendo evocada pelo voto condutor. A pessoa era reintegrada, logo, qualquer um que fosse reintegrado não tinha mais direito à anistia. No entanto, esta medida provisória, após longo debate com a sociedade civil, ela foi revogada. Foi revogada em 2002, na MP 6502, em que não havia mais essa previsão da reintegração, justamente pelo entendimento de que, em alguns casos, a reintegração ela não ensejava automaticamente a reparação material. E esta lei, fruto da soberania popular, no sentido de que ela foi proposta pelo presidente da República com apoio dos ministros da Justiça e do Ministério da Defesa, e convertida em lei
pelo Congresso Nacional, que é a nossa tão amada Lei 10.559 de 2002, ela não prevê esta presunção automática da reintegração, já abarca a reparação material em relação aos casos. E aqui há um ponto também, que é uma sensibilidade normativa. O próprio artigo 16 estabelece que ao anistiado cabe a opção mais favorável. E, basicamente, o que a gente roga aqui é uma reanálise, ou uma análise um pouco mais profícua em relação à interpretação colocada em alguns votos de que a mera reintegração ela já enseja a reparação material. Por quê? Porque isso não era o que efetivamente ocorria. A gente está falando aqui de uma empresa em que ela era uma empresa pública, dominada por militares, em que a norma e a sistemática jurídica em que essas pessoas estavam, ela estabelecia que a remuneração ela era baseada com a variável de voo, ou seja, havia a possibilidade de perseguir essas pessoas. O meu cliente ele ficou 2 anos num limbo jurídico e, na primeira oportunidade em que teve, ele foi demitido. Ou seja, cabe a gente questionar aqui se há ou não há, de fato, a efetivação da anistia política. E peço, então, aqui a revisão do primeiro voto. Peço também, ouso divergir também do voto condutor, da relatora, para que seja garantida a prestação mensal e continuada conforme documentação acostada pela própria VASP, em que atesta, então, a prejudicialidade ao meu cliente, ou que, ao menos, em conformidade com a própria lei, se estabeleça uma prestação única com base nos anos de perseguição política, que, neste caso, totalizam o teto legislativo. Essa é a minha posição, conforme estou aqui. Agradeço imensamente o tempo e vou encerrar dentro do tempo regimental. E muito obrigado pela existência dessa comissão e pelo trabalho que vocês fazem e pela disposição. E muito obrigado também, relatora. Obrigado, doutor. Em discussão? O patrono da anistiada está dizendo que houve, então, uma espécie de readmissão ficta, porque na medida em que ela ficou... Não, eu digo assim, porque como ela ficou sem trabalhar, ela ficou lá, ela não voava, é isso que ele está dizendo. Não é que ficou sem trabalhar. Não. Eu estou dizendo, do que eu entendi do seu voto e do que eu entendi da fala ela foi readmitida. Ele foi readmitido. Desculpa. Ele foi readmitido, mas ficou ali sem voar e logo em seguida foi demitido. É isso que você disse, né? Mas eu não visualizei documentação suficiente. Isso, que era essa a minha pergunta, que conseguia ler a presidenta. De que ele não estava laborando durante esse período. E a demissão posterior foi em 91. Então, passa do... Não, sim. Na verdade, não há nos autos nenhuma informação de que realmente ele não voava, não tinha, né? Quer dizer, não é possível corroborar o entendimento de que, na verdade, ele teria, pela fala do advogado, teria uma readmissão ficta, mas não há nos autos essa informação de que ele tenha deixado de voar ou não voou e etc. Né? Então, isso são só as alegações. Está certo, obrigada. Ainda em discussão? Não havendo, passo a colher os votos. Como vota a conselheira Marina? Acompanho. Conselheiro Rodrigo? Parabenizando a relatora e a sustentação oral do procurador, também acompanho. Quase que eu falei, conselheiro Matheus.
Conselheiro Leonardo. Acompanho, excelência. Conselheira Gabriela. Acompanho o voto. Conselheira Ana. Acompanhe, senhor. Conselheira... Não, Isabela foi a relatora. Conselheiro Rafaelo. Acompanho. Conselheira Wanda. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho o voto. Assim, a unanimidade, não provido o recurso nos termos do voto da relatora. Chamo à pauta o processo de número 2 da pauta, que é o 2003-01-31630, anistiando Lourival dos Santos. Relatora, a conselheira Gabriela, a quem eu passo a palavra. Bom dia, senhora presidente e todas as pessoas aqui presentes. Trata-se de recurso interposto por Lourival dos Santos. A comissão de anistia recebeu ofício da AGU que trata de ação proposta por Lourival dos Santos em face da União, pela qual requer a revisão da prestação mensal permanente continuada que recebe por conta de sua condição de anistiado político. O autor sustenta que a comissão de anistia, ao fixar o valor a ser recebido pelo autor, observou uma pesquisa de mercado imprecisa. Em sentença, o pedido do autor foi julgado improcedente. Nesse sentido, a parte autora interpôs um recurso de apelação ao qual foi dado provimento, julgando-se procedente o pedido inicial para revisar a reparação econômica arbitrada pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a fim de determinar sua fixação com base nas informações obtidas junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, quanto à progressão da carreira e à evolução funcional do cargo de chapeador 2, e determinar o pagamento das diferenças resultantes da revisão da reparação econômica, segundo índices de cálculo que são apresentados na referida ação. Considerando a força executória da decisão proferida, a Procuradoria Regional da União da Primeira Região remeteu o parecer de força executória para as providências cabíveis. Neste sentido, a Conju encaminhou os autos à Comissão de Anistia para cumprimento da decisão judicial. Importante rememorar que, no âmbito da Comissão de Anistia, o requerimento foi inicialmente formulado pelo senhor Lourival dos Santos em 3 de outubro de 2003. Na inicial, o autor alega que foi admitido em 1º de dezembro de 1976, na função de ajudante chapeador, sendo promovido em 1985 para o cargo de chapeador 2 na Empresa Brasileira de Aeronáutica Embraer, sendo que, em decorrência de sua militância política, foi perseguido e demitido em 12 de maio de 1988, por motivações exclusivamente políticas, em virtude da adesão ao movimento grevista ocorrido nos dias 3 e 4 de maio de 1988. O requerimento foi analisado na 7ª sessão, realizada no dia 19 de março de 2009, tendo sido deferido e proferida a seguinte decisão: declaração da condição de anistiado político, reparação econômica de caráter indenizatório em prestação mensal permanente continuada no valor de R$ 2.648,75. Efeitos financeiros retroativos a contar de 1º de outubro de 1988 e contagem para todos os efeitos a contar de 16 de maio de 1988 a 5 de outubro de 1988, cabendo ao INSS verificação do lapso temporal para que não haja duplicidade do mesmo. O requerente foi devidamente notificado da decisão, que houve decurso de prazo sem interposição de recurso. Neste sentido, o senhor ministro de Estado da Justiça fez editar a portaria número 2779, de 21 de agosto de 2009, publicada no Diário Oficial da União, de 24 de agosto de 2009, nos termos do parecer já lido. Em 21 de agosto de 2009,
foi encaminhado aviso ao Ministério do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão para as providências cabíveis. Neste sentido, da análise dos autos, opino pelo provimento parcial do recurso interposto por Lorival dos Santos e opino pela retificação da portaria número 2.779, de 21 de agosto de 2009, para conceder a declaração de anistiado político a Lorival dos Santos, nos termos do artigo 1º, inciso 1, da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, oficializando em nome do Estado brasileiro o pedido de desculpas pela perseguição sofrida no período ditatorial. Reparação econômica de caráter indenizatório em prestação mensal permanente e continuada no valor referente de R$ 2.000. Efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de outubro de 1988, considerando a data de protocolo de 1º de outubro de 2003 até a data do julgamento, perfazendo um total de R$ 677.700, com desconto dos valores que já tenha recebido por meio da portaria número 2.779, de 21 de agosto de 2009. Contagem de tempo para todos os efeitos no período de 16 de maio de 1988 a 5 de outubro de 1988, cabendo ao INSS análise para evitar contagem em dobro. É como voto, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Indago se o senhor Lorival ou representante legal está presente. Por favor. Olá, novamente. Com todo respeito ao... eu identifiquei lá. Não, aqui para finalização. Tá. Meu nome é Victor de Almeida Pessoa, OB 455246, de São Paulo. Às vezes a gente esquece. Ouso divergir do voto da relatora por um motivo que houve a gente ajuizou uma demanda, a demanda de equiparação salarial, e a decisão transitada e julgada em sentido contrário. Um acórdão já transitado e julgado em fase de cumprimento de sentença, em que, a verdade, houve a majoração da prestação mensal e continuada e também o pagamento dos últimos 5 anos, não pedimos só dos últimos 5 anos, das diferenças que não foram adimplidas. Basicamente, um pouco que causa espécie é que há uma decisão transitada em julgada judicialmente, e aí um conflito talvez de competência e da perda do objeto, talvez, não sei, sem querer ultrapassar ou também estabelecer qualquer coisa nesse sentido, é mais uma questão esclarecedora. Por que veio para a pauta, então? Aquele caso do... a gente não decidiu. A gente falou que a gente era incompetente e devolveu para o MPI. Certo. Entendi. O mérito já foi resolvido. Qual foi a solução que a gente adotou? Foi não conhecer e devolver para o MGI. Agora, não sei se veio do MGI para a gente... Eu também não sei. Qual foi a origem que veio para cá? Quem nos encaminhou para cumprimento? Foi a Conju. A GU, foi Conju, Gabinete Conju MDHC, CGU, AGU. Deixa eu só... Qual que é o número da pauta? 2. É o número 2. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não tem. Corta. Não, está julgado. Sim. Mas o primeiro a ação de dano moral. Esse não, é majoração de... E a equiparação
se o conselheiro Rafaelo e a conselheira Gabriela concordarem, eu vou suspender este julgamento e a gente dá sequência e depois retoma. Pode ser, Rafaelo e Gabriela? Sim, sim. Então, suspenso por enquanto, para melhor entendimento desse caso, e chamo a pauta o processo de número 3, que é o 2003-02-24-138, requerente João Batista Rigueiras Júnior e outros, e anistiando, suponho que pós-mortem, João Batista Rigueiras. A relatora é a conselheira Marina, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhora presidente. Eu vou só abrir aqui, que eu estava... Microfone. Isso, Eu estava... já localizei aqui a situação. Foi a PRU que nos encaminhou, a Procuradoria Regional da União, para cumprimento da decisão, mas naquela linha de que o entendimento é equivocado. Então, na verdade, informar a PRU que o responsável pela implementação de decisão judicial é exclusivamente o MGI. Então é o mesmo encaminhamento da outra vez? O outro foi o MGI que tinha... Não, só a origem que muda, mas o encaminhamento é o mesmo. Pronto. Aí Eu vou precisar. vai precisar da assessoria ajudar a pegar. Patrícia, entendeu? do mês passado. Bom, então vamos concluir, né? E enquanto isso a Marina se organiza, mas vamos concluir, aí eu faço a votação do 2 e depois a gente... Patrícia, entendeu o que é importante fazer? Ok. Então, vou pedir à conselheira Gabriela ou ao conselheiro Rafaelo que faça o encaminhamento para a gente poder votar. Resgatando o que foi decidido, inclusive com o voto vencedor do Marcelo Uchoa, foi declarar a incompetência da comissão para implementar decisões judiciais transitadas julgado, uma vez que a responsabilidade disso é do MGI. Informar, então, a PRU que encaminhe ao Ministério da Gestão e Inovação para providências cabíveis. Temos, o plenário está esclarecido, podemos votar. Como vota o conselheiro Rodrigo? Acompanho o entendimento do conselheiro Rafaelo, não sei se é o... Não, é ela. Então sigo a relatora. Conselheira Marina? Acompanho. Conselheiro Leonardo? Também acompanho. Conselheira Ana? Acompanho, senhora presidente. Conselheira Isabela? Acompanho. Conselheiro Rafaelo? Acompanho. Conselheira Wanda? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Assim, a unanimidade, com os encaminhamentos propostos pela conselheira Gabriela, no sentido de Obrigada, enviar essa decisão para o órgão competente para implementar a decisão, que é o Ministério da Gestão e Inovação. Agora sim, chamo a pauta o processo de número 3, que é o 2003-02-24-138, conselheira Marina, relatora, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhora presidente. Trata-se de saneamento dos autos por falecimento do senhor João Batista Rigueiras, antes da publicação da portaria número 937, de 9 de julho de 2015. O requerimento de anistia foi formulado pelo senhor João Batista Rigueiras, junto ao Ministério do Trabalho, no qual pleiteou a condição de anistiado político em razão do artigo 8º da ADCT. O artigo 11 da Lei 10.559, que regula o artigo 8º da ADCT, assim dispõe. Aí todos os processos de anistia, eu vou me permitir não ler, porque todos nós já estamos acostumados com esse artigo. Por esse motivo, o presente requerimento foi registrado junto ao Ministério da Justiça, tendo sido autuado nesta comissão em 28/4/2003, sob o número 2003-2-2438.
O requerente informa que foi admitido na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, na cidade de São Paulo, em 17 de 2 de 76, no cargo de bombeiro hidráulico, demitido em 3 de 9 de 85 por perseguição política. Foi anistiado pela portaria 1051, de 17 de agosto de 1993, do Ministério do Trabalho. Em 15 de 4 de 2009, o requerimento foi analisado na 11ª sessão de turma da Comissão da Anistia, tendo o Conselho opinado pelo deferimento parcial do pedido para conceder ratificação da condição de anistiado político, contagem de tempo pelo período de 3 de 9 de 85 a 5 de 10 de 88, cabendo ao INSS a verificação do lapso temporal para que não haja duplicidade na contagem da mesma. Em 21 de 7 de 2009, foi encaminhado ao requerente a notificação, remetendo cópia do parecer do Conselho e concedendo 30 dias para a apresentação do recurso. O requerente, ele interpôs o recurso. Ao acolher o entendimento do Conselho, o então ministro de Estado da Justiça editou a portaria 937, de 9 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União, de 13 de 7 de 2015, nos seguintes termos: dar provimento ao recurso interposto por João Batista Rigueiras, ratificar a condição de anistiado político, conceder a reparação econômica de caráter indenizatório em prestação mensal permanente continuada no valor de R$ 1.069,26, com efeitos financeiros retroativos da data do julgamento de 21 de 8 de 2014 a 28 de 4 de 98, fazendo um total retroativo de R$ 226.826,69 e contagem de tempo para todos os efeitos do período compreendido entre 3 de 9 de 85 a 5 de 10 de 88, nos termos do artigo 1º, incisos 1º, 2º e 3º da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002. Em 9 de 7 de 2015, foi encaminhado o aviso 1033/2015 MJ ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tendo em vista o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 10.559, para as providências cabíveis. Os autos foram encaminhados ao arquivo da Comissão da Anistia. Em 20 de 7 de 2018, o procurador novamente se manifestou nos autos, informando acerca do falecimento do requerente, cujo óbito se deu em 28 de 4 de 2012. Na oportunidade, pugnou pela retificação do polo ativo para que passasse a constar os herdeiros devidamente habilitados, quais fossem João Batista Rigueiras Júnior, Elaine Aparecida Rigueiras Valente, Edilaine Maria Rigueiras e Walter Daniel Rigueiras. Ademais, o procurador ressaltou que os herdeiros não pleiteiam o recebimento de prestação de caráter sucessivo, mas apenas e tão somente aquelas relativas ao período anterior ao evento da morte do anistiado, quais sejam efeitos financeiros retroativos a contar de 28 de 4 de 98 até a data do falecimento do autor. Ficou alto aqui, preciso consertar. Ocorrido em 28 de 4 de 2012, o que corresponderia ao importe de R$ 194.456,30. É de suma importância ressaltar que, quando da publicação da portaria que deu provimento ao recurso, em 9 de 7 de 2015, o senhor João Batista Rigueiras já havia falecido. Todavia, a Comissão de Anistia jamais havia sido informada do falecimento. Com efeito, assiste razão ao procurador, diante da impropriedade existente em razão do falecimento do requerente, ter ocorrido anteriormente à publicação da portaria número 937, de 9 de julho de 2015, que concedeu os valores retroativos e ainda em virtude de não constar a situação pós-mortem. Desse modo, ao tomar conhecimento dos fatos, essa comissão, a fim de sanear o requerimento de anistia, encaminhou os autos ao gabinete ministerial, a fim de que fosse publicada a nova portaria, fazendo constar a expressão pós-mortem, além de retificar o termo final da concessão dos valores retroativos para a data
para a data do óbito, no intuito de regularizar a situação junto ao Ministério da Economia, possibilitando que herdeiros fizessem jus aos valores que lhes cabiam, observando as regras fiscais e judiciais inerentes ao direito sucessório, se aplicáveis. O gabinete, então, ante cautelam, encaminhou os autos à SOAD, Subsecretaria de Orçamento e Administração, para a verificação da correção do cálculo, tendo em vista que a metodologia utilizada até o momento utiliza os parâmetros desde sempre utilizados pela Comissão da Anistia, já que inexistem referências legais a serem aplicadas. Por meio do despacho número 715/2021, SOAD SE, Ministério Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, ela se manifestou nos seguintes termos: com os devidos cumprimentos, reporto-me ao teor do despacho de número 74/2021, por meio do qual essa assessoria especial para a Comissão de Anistia, em análise à demanda decorrente da concessão da condição de anistiado político a João Batista Rigueiras, aí tem o CPF dele, 413.497.508/59, direciono o feito a esta Subsecretaria de Orçamento e Gestão para a verificação da correção de cálculo, tendo em vista que a metodologia utilizada até o momento utiliza os parâmetros desde sempre utilizados pela Comissão de Anistia, já que existem referências legais a serem aplicadas. Preliminarmente, cumpre registrar que não há qualquer relação da demanda com as competências dessa SOAD. Aqui ela fala de uma questão interna, né? As quais delimitam o artigo 71 do artigo 110 da Portaria 3.136, de 26 de dezembro de 2019, que aprova o regimento interno desse Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Deixa eu procurar aqui. Ainda que, diante da ausência de relação da demanda com as atribuições dessa subsecretaria e delimitado o valor da prestação mensal permanente continuada, PMPC, arbitrada pela Comissão da Anistia, a qual, no valor de R$ 1.069,26, e ao lapso temporal compreendido entre 28/4 de 98, data do início dos efeitos financeiros retroativos, e 28/4 de 2012, data do falecimento do interessado, página 4 do anexo 21.156, informamos que não identificamos divergência no espelho do cálculo constante da tabela do item 18 do estado do despacho. Pelo exposto, restituímos o feito com sugestão de envio à assessoria do controle interno para alinhar o entendimento a respeito de quem é competente para efetuar os cálculos, avaliando se não seria o Ministério da Economia e início de estudos com o fim de propor a elaboração do decreto regulamentar para regulamentar a Lei 10.559 em relação aos cálculos. Em 12/4 de 2023, a AE.CI, por meio do despacho número 40/2023, assim consignado, né? O destino, Comissão de Anistia, assunto restituição de processo. Informo que a questão levada no ofício 8, assunto não guarda relações com a competência da SE. Informamos também que assunto semelhante foi tratado no âmbito do processo 2006-01-52-732, onde verifica-se que foram realizadas tratativas com o Ministério da Economia relacionadas à questão levantada, bem outros parâmetros do processo. Esta AECI desconhece o motivo pelo qual este processo foi encerrado na Comissão da Anistia. Desta forma, restituo os autos à Comissão da Anistia para as providências de sua competência. Ante o exposto, opino pelo saneamento dos autos e opino pela retificação da Portaria 937, de 9 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 13 de julho de 2015, para conceder a declaração de anistiado político a João Batista Rigueiras, pós-mortem, nos termos do artigo 1º, inciso 1º da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002,
oficializando em nome do Estado brasileiro o pedido de desculpas pela perseguição sofrida no período ditatorial. A reparação econômica de caráter indenizatório em prestação mensal permanente e continuada no valor de R$ 1.069,26 aos dependentes econômicos, se houver. Efeitos financeiros retroativos aos dependentes econômicos, se houver, a partir de 28/4/98, considerando a data do protocolo de 28/4/2003 até a data do julgamento, perfazendo um total de R$ 368.217,50. Esse é o voto, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Eu indago se o senhor João Batista ou seu representante legal está presente, que queira fazer uso da palavra. Não estando, em discussão. Conselheira Wanda? Eu acho que Ou não? ele já recebeu. Eu estou aqui olhando a data dessa decisão, né, que ela acho que é bem antiga, para ver se a gente não chegaria no valor que nós estamos arbitrando, mas eu não sei. 368. É só a diferença, né? Não sei. Senhora presidente, a assessoria está me informando que houve uma pequena alteração no valor do retroativo. Agora é R$ 368.253,14. Tá? Ok. Podemos votar ou ainda em discussão? Podemos votar? Como vota o conselheiro Rodrigo? Acompanho a eminente relator. Conselheiro Leonardo? Acompanho também. Conselheira Gabriela? Acompanho o voto. Conselheira Ana? Acompanho. Conselheira Isabela? Acompanho. Conselheiro Mário? Me abstenho porque eu não cheguei atrasado. Perfeitamente. Conselheiro Rafaelo? Acompanho. Conselheira Wanda? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Assim, à unanimidade, saneado os autos e retificada a portaria já publicada nos termos do voto da relatora. Chamo